No vídeo de hoje, eu vou aqui replicar minha palestra que foi feita na OAB em 18 de outubro de 2022, referente à advocacia preventiva na compra de imóveis. Antes de começarmos, eu peço que você aperte o sininho, aperte inscrito, inscreva-se e dê o joinha, para aí você receber todas as novidades do canal. Vamos começar? A advocacia preventiva na compra de imóveis. Vamos dar isso aqui. Corretores e outras pessoas sem treinamento formal e sem conhecimento específico podem dar grandes prejuízos nos clientes da compra do imóvel. Toda compra de imóvel supostamente deveria ser acompanhada de um advogado apropriado, com formação e qualificação específicas. Nós vamos mostrar aqui como um bom advogado interfere, pode dar um benefício para o cliente. Primeiro, numa avaliação qualificada da documentação. A maioria dos corretores se atém aí às certidões judiciais de praxe, ao IPTU, ao condomínio, à matrícula, mas não vão mais longe que isso e não fazem uma análise jurídica completa, o que pode criar uma situação na qual uma ação, uma execução, num lugar inimaginável, pode cair em cima do comprador do imóvel. E é um encargo oculto. E, normalmente, o corretor você não consegue identificar isso somente na matrícula e nas certidões de praxe. É claro que o estudo da matrícula é fundamental. Por quê? Porque a informação que está na matrícula necessariamente tem presunção pública de terceiro. Você não pode alegar desconhecimento se um encargo estava previsto na matrícula. O grande problema é os imóveis em outros encargos que não estão indicados na matrícula. Encargos ocultos, problemas ambientais, problemas de construção, problemas com a prefeitura, problemas de divisão de terreno, problemas com herdeiros, uma série de problemas que não conseguem ser encontrados em condições normais. Esse aí é o meu merchandising, né? E aí nós vamos ver, então, os 3 passos dos grandes riscos, né? Avaliação de risco, sequência de processo de uma avaliação completa da situação jurídica do vendedor e das empresas que ele for sócio. Para quê? Para se antecipar prejuízo. Você tem possíveis prejuízos, mas você tem que se antecipar a essas situações. Você tem que conhecer bem a situação jurídica do vendedor, do imóvel, e perceber o que vai vir. Tá? Posteriormente, nós vamos ver o contrato para fazer a transação, quais as proteções que nós podemos dar ao comprador, e, finalmente, nós vamos ver algumas regularizações simplificadas que podem ser feitas ainda no negócio. Nem toda regularização é possível, mas algumas são. Grandes riscos da compra do imóvel, e é isso que a advocacia preventiva de compra de imóveis vai ter. Risco de perda de imóvel por obrigação de terceiro, fraude a credores, fraude de execução, redirecionamento de execução fiscal, desconsideração de personalidade jurídica, fraude de execução. Né? Você perdeu o imóvel por quê? Porque a pessoa que lhe vendeu, ou a empresa que a pessoa que lhe vendeu é sócio, ou foi sócio nos últimos anos,
tem uma dívida fiscal, uma dívida trabalhista, uma execução qualquer, e essa execução, essa venda foi considerada fraudulenta, né? A venda do ponto de vista do credor da pessoa que te vendeu, a venda pode ser considerada uma coisa arriscada, pode ser considerada uma manobra jurídica para comprar, para pegar credores. E aí e aí a venda da pessoa que te vendeu para você pode ser anulada e o imóvel que você comprou ia a leilão. Você perdeu o imóvel por ir a leilão. Risco de obrigações próprio-terreno ocultas. Por exemplo, você tem uma dívida de condomínio que você não tinha percebido. Tá? E essas obrigações podem ser de valores altíssimos. Tá? Uma dívida de condomínio muito alta. Risco de registro tabular, de não conseguir o registro, né? Por exemplo, a matrícula tem uma irregularidade na matrícula. Risco de responsabilidade civil, penal, ambiental. E risco, inclusive, da perda do valor pago. Né? Eu já fiz um vídeo aqui referente à compra do imóvel em prestações, em que o concordado pelas partes o comprador vai pagando em várias prestações o imóvel e quando estiver pronto passa a escritura. Isso foi combinado no acordo de boca. O que acontece aqui? No meio do negócio, o vendedor, o dono do imóvel, simplesmente some do mapa e você perde dinheiro. Tá? O risco, então, do negócio não se realizar. A advocacia preventiva, se antecipar aos riscos jurídicos e saná-los durante a negociação. E, por vezes, pode ser necessário uma análise mais complexa, principalmente empreendimento de grande porte, né? Engenhos civis, engenhos ambientais, etc. A análise da matrícula é necessária porque o que está ali, você vê artigo 54 da 13097, súmula 375 do STJ, 791 do CPC, e no tema repetitivo 243 do STJ, existe aí uma presunção de que, se há um ônus na matrícula, você não pode dizer que não tinha esse ônus. Tá? A análise qualificada da matrícula, porém, a análise qualificada para matrícula permite analisar imóveis com penhoras, com usufrutos, com disponibilidade. Por quê? Porque dá para, eventualmente, regularizar e pagar as penhoras. Tá? Uma da técnicas seria pagar as penhoras. Mas a matrícula e a certidão de praxe são medidas suficientes? Não, tem que avançar cadastro da prefeitura, condomínio, IPTU, IPR, CAR, CEMIR, né, cadastro de imóveis rurais, cadastros ambientais, que são as obrigações próprio terreno. Além de, obviamente, estudar toda a vida jurídica aí dos credores. Aqui nós temos alguns dos riscos, algumas das jogadas processuais que podem ser feitas contra o comprador do imóvel. João vendeu o imóvel para você. João tem dívidas. O exequente das dívidas de João pode tomar algumas dessas manobras processuais. Né? Por exemplo, João, que lhe vendeu, deve para o fisco na empresa dele. Teve uma execução fiscal lá. A empresa de João foi fechada, o oficial de justiça não encontrou. O que nós temos? A procuradoria, as procuradorias da Fazenda, elas vão redirecionar para João. A dívida era da empresa do João, passa para o João. Aí o procurador da Fazenda vai ver o quê? Que João te passou escritura, devendo imposto. O que ele vai fazer? Vai anular a sua venda e colocar para leilão. Mesma coisa, credores trabalhistas, tá? Alguém no trabalhista, o João é sócio de empresa, deve no trabalhista
essa execução é redirecionada para o patrimônio pessoal dos, dos empregados, e aí nós temos uma possível anulação. Reforma trabalhista mudou esse aspecto específico. Por quê? Porque agora é o sócio, agora, a partir de agora, é o sócio que se responsabiliza apenas 2 anos da retirada. Antes, o prazo era infinito. O João teve uma dívida trabalhista de uma empresa que ele era sócio há 10 anos atrás, e há 10 ou 20 anos atrás ele era sócio, deixou de ser sócio e, e só agora essa dívida trabalhista chegou à fase de execução trabalhista. O que acontecia? Não importava o tempo. Se João fosse sócio há muito tempo atrás, uma execução trabalhista naquela empresa poderia ser redirecionada contra João, e você, a reboque, né, pede imóvel para pagar as dívidas de João. E o problema do ambiental, né, que é o redirecionamento aí por dívida ambiental. Se João foi sócio de empresa que causou aí um derramamento de material tóxico na água, artigo 14 da Lei 6938-81, né, do meio ambiente, diz que tem responsabilidade imprescritível e que imediatamente pode ser desconsiderada. E essas desconsiderações são feitas pela teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, não tem dinheiro, já pode ir direto para o patrimônio particular dos sócios. Tá? Não precisa provar fraude, porque no Código Civil, dívidas cíveis, para você ter desconsideração, é necessário provar fraude. Então, todos esses problemas, a advocacia preventiva da compra de imóveis vai procurar se antecipar e evitar o problema. Inicia-se com a matrícula, mas nós vamos ver setores judiciais, civis, criminais, administrativos, fiscais e análise de eventuais processos. Isso é a parte preventiva. A análise documental, muito mais complexa, muito mais profunda, que é feita durante o negócio. Aí, as partes concordam com o negócio. Nunca é 100%, né? Nós somos o país do caos, do ativismo judicial, mas se a gente tem uma razoável confiança, aí nós podemos ver o tipo de contrato. E quais são os contratos aqui? Normalmente, a advocacia preventiva de compra de imóveis não é para imóveis de construção. Tá? Porque, você tem um elemento de incerteza grande de construções. Aí você tem imóveis usados, nós podemos pegar as arras penitenciais executáveis por título executivo. Como garantir que o negócio vai acontecer? Pode ser título executivo extrajudicial ou por direito real de aquisição. O compromisso de compra e venda convencional, ele tem as arras. O que é isso? João e Maria concordam, eu concordo em comprar o imóvel de João. Se eu desistir do negócio, eu perco o sinal que eu tenho que pagar na assinatura do contrato, e eu, para garantir que ele me faça a escritura, após o pagamento, eu ingresso com título executivo, como título executivo extrajudicial. Promessa irretratável de compra e venda, direito real, comprador, promitente com registro de matrícula, é uma proteção maior. O que é isso? O termo de compromisso de compra e venda vai para a matrícula, e ela é irretratável. Normalmente, isso aqui, e aí o que acontece? Existe um direito real, não é mais um direito contratual obrigacional, de um vendedor passar a escritura uma vez comprovado o pagamento. Tá? E aí, se isso não acontecer, você pode ingressar aí com ação de adjudicação compulsória.
cabe ao advogado escolher aí o melhor contrato, tá certo? Se é um título, se o vínculo entre comprador e vendedor pode ser um vínculo executivo, de execução extrajudicial, um vínculo contratual e obrigacional, a ser executado extrajudicialmente, por dinheiro, né, ação de título extrajudicial, ou por direito real de aquisição. Tá? Existem outras possibilidades usuais, homologação arbitral ou dupla escritura pública. O que é homologação arbitral? As partes contratam um árbitro que não vai julgar o litígio. Ele vai homologar e dar o ok dele no contrato de compra e venda. Qual é o benefício disso? É que as decisões arbitrais, qualquer uma, seja ele de confronto ou seja ela amigável, elas são executadas por título executivo judicial, né, por cumprimento de sentença, que a margem de defesa é muito menor. Tá certo? Finalmente, nós vamos ver a parte de regularizações durante o negócio. Por vezes, o imóvel pode ser regularizado por instrumentos consensuais, tá certo? E os corretores podem fazer negócios que não poderiam ser feitos em outras situações. Pagamento de penhoras dívidas pelo comprador, né? Tem um ônus, tem uma dívida que se arrasta há muito tempo, o comprador faz a proposta para encerrar aquilo e liberar para a título. Lavratura de escrituras públicas, né? Se você não tem todo o encadeamento, né? Toda a continuidade, ou você fazer o inventário de votos junto com a regularização, tá certo? Você faz a partilha ao mesmo tempo, faz um pacote aí. Com isso, nós terminamos a nossa parte de advocacia preventiva de compra de imóveis, sugerindo a todos que busquem um advogado de sua confiança para qualquer questão referente à compra de imóveis. Muito obrigado.